Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No nosso último vídeo, eu direcionei uma atividade para vocês, da página 123, e a gente vai começar com essa correção, tá bom? Depois da correção, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Vamos lá. Primeira questão da página 123 pede para a gente resolver essa equação irracional. Raiz quadrada de x igual a 2 menos x. Tia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esses radicais. Para eu poder eliminar, eu vou ter que elevar os dois membros, tanto o primeiro como o segundo, a uma potência. E a potência vai ser de acordo com o índice que está no radical aqui, ó. Se a raiz é quadrada, então é como se tivesse quem aqui, ó? 2. Então eu vou ter que elevar esses dois membros ao quadrado, a segunda potência. Foi o que eu fiz, ó. Abre parênteses, repeti a raiz quadrada de x e elevei ao quadrado. Igual, repeti o 2 menos x e elevei ao quadrado. Tipo, por que eu tenho que elevar ao quadrado? Porque eu quero eliminar o radical. Então, para ser eliminado, eu preciso elevar a uma potência que tem o mesmo valor do índice. Se aqui é 2, que é raiz quadrada, então eu vou ter que elevar o 2. Tia, se aqui fosse a raiz cúbica, eu ia levar quem? Ao 3, ao cubo, ok? Então, eu elevei aqui ao quadrado os 2 e agora eu vou resolver. Se aqui é a minha raiz quadrada, eu tenho 2 aqui e um 2 bem aqui, ó, eu posso cancelar. Quando eu cancelo, eu elimino o radical e o x, ó, fica aqui sozinho. Repete o sinal de igualdade e aqui eu vou resolver esse produto. 2 menos x ao quadrado fica, ó, da seguinte forma, não é ao quadrado, então vai se multiplicar duas vezes. 2 menos x vezes 2 menos x. Então, vou repetir aqui o nosso x, ó, sinal de igual, e agora eu vou começar a multiplicar os termos. Eu tenho 2 vezes 2, e depois eu vou fazer 2 vezes menos x, certo? Eu vou multiplicar cada termo por parte, sempre analisando os sinais. Primeiro, eu vou pegar o 2 e multiplicar eles dois, ó. Mais com mais. 2 vezes 2, 4. Agora eu faço o mais que está aqui com menos o x, dá menos. E 2 vezes x, 2x. Menos com mais, menos. X vezes 2 é a mesma coisa que 2x. E agora eu faço menos com menos, mais. X vezes x, x ao quadrado. Certo? Lembra de potência, bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Aqui é como se tivesse 1 e 1. Repetir a base, que é x, e 1 mais 1, 2. Resolvi meu produto, eliminei os radicais, agora o que é que eu vou fazer? Vamos organizar essa equação, certo? Sempre tendo como referência a equação do segundo grau. Então fica, ó, x igual a 4 menos 2x mais x ao quadrado. Lembra que quando a gente tem termos semelhantes, a gente pode estar fazendo a redução desses termos? Repete x, repete o 4. Aqui, ó, eu tenho menos 2x, menos 2x. Sinais iguais. Repete o sinal, repetir, tá aqui ele. E eu vou adicionar 2 mais 2, 4. E a parte literal eu repito. Então, menos 2x com menos 2x é igual a menos 4x. E esse x ao quadrado aqui, ó, eu repito. Ok? Porque não tem nenhum número, nenhum termo que a parte literal esteja semelhante. Reduzi a minha equação, agora eu vou organizar. Aqui foi do mesmo jeito da anterior, certo? Que eu expliquei no outro vídeo. Eu tenho x igual a essa equação toda aqui. Se esse primeiro membro é igual ao segundo, se eu trocar eles de posição, eles vão continuar iguais, ok? Foi o que eu fiz, ó. Eu trouxe o x ao quadrado menos 4x mais 4 para antes e igualei a x, ó. Eu troquei, certo? A posição. Quem estava no primeiro foi para o segundo, e quem estava no segundo foi para o primeiro. Fica desta forma aqui. Cheguei nesse ponto, eu vou trazer o 4 para antes da igualdade, para a gente poder igualar a zero e formar a nossa equação do segundo grau. Repetir o x ao quadrado menos 4x
esse x aqui, ó, ele não está positivo depois da igualdade? Então, se ele troca de lugar, ele também troca de sinal. Tá mais? Vem menos x. E repetir o mais 4, igual a 0. Tem como eu simplificar esses dois aqui, ó? Tem. Termos semelhantes. Então, eu repetir x ao quadrado, sinais iguais, ó. Eu tenho menos 4x com menos x. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 4 mais 1, 5. E repete o x. Fica menos 5x mais 4 igual a 0. Resolvi a minha equação irracional. Encontrei a minha equação do segundo grau. O que é que eu vou fazer agora, tia? Então, nosso próximo passo, aplicar a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara, ok? Encontro os meus coeficientes, isso a gente já sabe. Encontro o valor de A, o valor de B, o valor de C. Quando eu encontro eles, eu aplico em qual? Na fórmula de o delta, né? Eu vou trocar aqui, mais é B ao quadrado menos 4AC. Veio aqui para baixo. Então, substituo esses valores aqui de A, B e C nessa fórmula, B ao quadrado menos 4AC, e eu vou encontrar como delta o valor igual a 9. Então, nessa equação, aplico o valor dos coeficientes e encontro o delta igual a 9. E quando eu vou para a fórmula de Bhaskara, que a gente faz todo aquele processinho para a gente encontrar as duas raízes, eu encontro 4 e 1 com as minhas duas raízes, ok? O slide vai estar disponível para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem checar, ver o cálculo direitinho, ok? Mas só recapitulando, a gente encontra delta igual a 9 e as raízes 4 e 1, ok? Tia, encontrei as minhas duas raízes, né? Que é 1 e 4. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação irracional lá do começo e vou substituir esses valores para saber se elas são raízes ou não. Então, a minha equação é raiz quadrada de x igual a x menos, igual a 2 menos x. Então, onde tiver ó, o x, eu vou estar substituindo primeiro por quem? Por 1. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 1, substituir o valor de x, igual a 2 menos 1, porque no lugar desse x também eu substituí por 1. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Igual 2 menos 1, 1. 1 é igual a 1? Sim. Então, é raiz, ok? Agora eu vou pegar a mesma equação irracional e vou substituir por quem? Por 4, que é a segunda raiz que a gente encontrou usando a fórmula de Bhaskara. Então, onde tiver aqui, ó, o x, eu vou colocar aqui no lugar 4. Então, fica raiz quadrada de 4 igual a 2 menos 4. Raiz quadrada de 4 é quem? 2 igual, aí aqui eu tenho, ó, mais 2 menos 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 4 menos 2, 2. Só que o 4 é maior e ele está negativo. O resultado fica o quê também? Negativo. Aí você analisa. 2 é igual a menos 2? Não, eles são diferentes. Se deu diferente, não é raiz. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, vamos resolver esse sistema de equações do segundo grau. Eu tenho x menos y igual a 1. E x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou isolar uma variável. Eu vou deixar tudo em função de x, ó. Vou pegar essa primeira aqui, ó. Vou trazer ela para cá. Então, fica x igual a 1 mais y. Deixei o x aqui sozinho e tudo que não era x eu joguei para depois da igualdade. Como 1 já está, ó, ele permanece. Quem é que troca de lugar? O y. Se ele está negativo aqui, ele vem para cá o quê? Positivo. Então, x é igual a 1 mais y. Lembra disso daqui que a gente precisa lá no final. X é igual a 1 mais y. Ok.
Atribui um valor para x. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa segunda, ó. Vou pegar a segunda equação para poder substituir o valor de x. Tá aqui ela, a segunda. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. O que quer dizer? Onde tiver o x, eu vou colocar quem, ó? Esse valor. Vou trocar, eu vou substituir, ok? Então fica x ao quadrado, eu vou substituir, fica 1 mais y ao quadrado. Aí repito mais, repito y ao quadrado igual a 13. Veja, eu substituí só o valor de x. Como aqui x está ao quadrado, o 1 mais y também fica ao quadrado. Substituir todo mundo, agora eu vou resolver. Eu tenho 1 mais y ao quadrado, aqui é um produto notável. Então, se aqui está elevado a 2, ele vai se multiplicar quantas vezes? Ó? 1, 2. Repete o mais y ao quadrado igual a 3. Vamos resolver isso aqui agora. Lembra, esse 1 multiplica esses dois termos. Depois, esse y aqui também vai multiplicar os dois termos. Sempre analisando os sinais. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Mais com mais, mais. 1 vezes y, y. Agora eu venho para cá, ó. Mais com mais, mais. Y vezes 1, y. Mais com mais, dá positivo aqui. Y vezes y, y ao quadrado. Repito aqui, ó, mais y ao quadrado igual a 3. Terminei de multiplicar todo mundo, vou simplificar, certo? Vamos simplificar logo colocando em ordem. Primeiro eu vou colocar aqui, vou somar eles dois, ó. São termos semelhantes. Os dois estão elevados ao quadrado. E aqui é como se tivesse quem, ó? 1 imaginário. 1 mais 1, 2. E a parte literal repete, ó. Então fica 2y ao quadrado. Eu posso estar somando eles dois aqui também, ó. Os dois são y, a parte literal está igual. Da mesma forma, é como se tivesse 1 e 1 aqui. 1 mais 1, 2. E repete o y. Aí eu repeti esse 1 aqui lá do começo, ó. Mais 1. E esse 13 que estava depois da igualdade, eu puxei ele para antes. Ok? Se ele está positivo, ele fica o quê? Negativo. Então fica menos 13 igual a 0. Terminei de fazer isso, organizei as minhas continhas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou analisar o que eu posso simplificar cada vez mais para gerar a minha equação de segundo grau. Aqui já está resolvido, ó, 2y ao quadrado, repito. O mais 2y também repito. Só que aqui eu posso simplificar. Eu tenho mais 1 menos 13. Sinais diferentes, subtrai. Então, 13 menos 1, 12. Só que quem é o maior? Não é o 13? Ele não está negativo? Então, 12 também fica negativo. Iguala a 0. Encontrei a minha equação de segundo grau. O que é que eu vou fazer agora, tia? A mesma coisa. Vamos encontrar o nosso delta e depois as nossas duas raízes, tá bom? Aqui, ó, eu já fiz também direto. A equação que nós temos é 2y ao quadrado mais 2y menos 12 igual a 0. Essa é a equação que nós temos, ok? Quando a gente calcula o valor do delta, a gente vai encontrar 100 como delta. E quando vocês aplicarem na fórmula de Bhaskara, vocês vão encontrar, ó, menos 3 e 2 como raízes. O que é que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou substituir naquele valorzinho lá do começo que eu atribuí a x. Eu não disse que x não é igual a 1 mais y? Então, eu vou substituir y quando for menos 3 e depois quando ele for 2. Vamos lá. X é igual a 1 mais y. Então, repete o x, o sinal de igual, o número 1, o mais, que é da equação, e o y é quanto? Menos 3. Coloca no parênteses para não misturar os sinais, ok? Repetir o x, o igual, o número 1 e resolva aqui, ó, mais com menos, menos. O 3 sai do parênteses, certo? X é igual, mais 1 menos 3 é igual a menos 2. O que quer dizer, né, tia?
Quando o meu x for igual a menos 2, o meu y vai ser quem? Menos 3. Então, formei o primeiro par de solução. Segundo, eu vou substituir essa mesma equação, mas quando o meu y for igual a quanto? 2. A gente não encontrou duas raízes? Então, a gente vai substituir as duas. Então, y igual a 2. Repito aqui, x igual a 1 mais y. Repete o x, o igual, o número 1. O sinal de mais, que é da equação. E no lugar do y, eu vou colocar quem? Ó? O 2. Então, x é igual a 1 mais 2, 3. Quando o meu x for 3, ó, meu y vai ser quanto? 2. Então, aqui é um outro par de soluções, ok? E a gente encerra a nossa correção aqui. Vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Vamos começar com coordenadas na reta. Considerando o conjunto dos reais, representado aqui ó, por este R, a reta real ela é contínua e infinita. O que quer dizer que ela é infinita e contínua, certo? Quando se trata do conjunto dos reais, a gente tem infinitas possibilidades. O que ele quer dizer para vocês? Quando eu pergunto aqui, ó, quais são os números, considerando o conjunto dos reais, que está compreendido entre menos 1 aqui, ó, e o 2. Aí você vai falar, tia, entre eles dois está o 0 e o 1. Está certo? Sim, porque eles estão. Mas existe apenas esses dois números? Não. Quando a gente se trata assim, do conjunto dos reais, existe uma infinidade de números. Entre o 0 e 1, por exemplo, existem infinitos números, tá? Que a gente não conseguiria contar, tá bom? Então, quando a gente considera a reta numérica, a gente tem que considerar o conjunto dos reais. E é por isso que ele frisa aqui, ó. A reta real é contínua e infinita, tá bom? Dentro desse assunto de reta numérica, considerando os reais, a gente vai ter o que se chama, né, a distância de um número em relação ao zero. Então, eu coloquei até uma questãozinha aqui pra gente, ó. Qual é a distância entre o menos 3 e o zero? O menos 3 se localiza aqui e o zero bem aqui. Eu não estou perguntando quantos números existem entre, estou perguntando a distância. Então, simples, ó. Do 0 até o 1, 2, 3. Então, a distância, posso dizer que são 3 unidades ou apenas 3. Mas quando a gente fala de distância, ele puxa outro tópico para a gente, tá? Qual? Um bem simples. Quando a gente fala de distância, a gente fala de módulo ou valor absoluto. A distância nunca vai ser negativa, você nunca vai ouvir uma pessoa falando assim, eu andei menos 3 metros. Não existe. A distância ela sempre vai ser um valor positivo. Por isso que dentro dessa distância, a gente tem um módulo ou valor absoluto. Ele mesmo, como assim? Ele vai ser sempre positivo se ele mesmo estiver positivo. Coloquei aqui, ó. Ele mesmo se positivo, mas se estiver negativo, será o seu oposto. Como assim? Tia, eu quero saber o módulo de um número. Exemplo, quem é o módulo de mais 2? Ele não está positivo? Então vai ser ele mesmo, ó, o 2. Tia, eu quero saber quem é o módulo de 7. Não está positivo? Então continua ele. Mas se ele for um número negativo, o módulo dele vai ser o oposto. Como assim? Quem é o módulo de menos 13? Vai ser o mais 13. Quem é o módulo de menos 3? Vai ser 3. Por que isso, tia? Porque uma distância ela nunca vai ser negativa. O módulo de um número ou o valor absoluto dele sempre será um valor positivo. Se ele está positivo, ele continua. Se ele está negativo, ele passa a ficar positivo. E ele é representado por 2 barras na vertical. Então, quando vier um número dessa forma, barra mais 3, quer dizer que eu quero saber quem é o módulo de mais 3. Como ele está positivo, continua positivo, 3. Se eu quero saber o módulo de menos 12, está negativo, então vai ser o oposto dele, mais 12. Ok? Próximo assunto. Intervalos.
Quando a gente trata de reta numérica, certo? Existem os intervalos que são de suma importância. Para que eles servem? Servem para representar subconjuntos dos números reais e podem ser representados da seguinte forma. Para intervalos é necessário a gente prestar um pouquinho de atenção. Quando eu falo, vou dar um exemplo para vocês, maiores, ó, maior ou menor. Esse intervalo é considerado aberto e ele pode ser representado quando a gente utilizar os colchetes, que a gente vai ver daqui a pouco. Se é maior, ele não está contido um número, então a gente pode representar com os colchetes abertos. E na reta numérica, as bolinhas também vão ser abertas. Daqui a pouco a gente vai ver, certo? Se eu falar que são maior igual ou menor igual, se na sentença tiver, quer dizer que esse conjunto, esse intervalo, ele é fechado. Então, ó, os colchetes serão fechados. E as bolinhas também, como se elas fossem pintadas. Ok? A gente vai analisar isso. Coloquei aqui 4 exemplos para a gente poder exercitar mais. Na alternativa A tem assim, ó, números reais maiores que 5. Números reais maiores. Se é maior, não tem maior igual, então esse sistema, esse intervalo vai ser o quê? Aberto. Então ele pode ser representado, ó, da seguinte forma. X pertence aos reais, tal que x é maior que 5. Essa é a primeira forma que eu posso representar. A segunda, se ele é maior que 5, a origem dele vai partir do 6. Ele não é maior do que 5. Então, quem é o próximo número maior que 5, ok? Considerando os naturais, o 6. Então, se ele é maior que 5, vai ser 6, 7, 8, assim. Ele tende a ir para o infinito. Então, se ele é maior, ó, aberto, colchete, 5. E diz que ele é maior do que 5, então ele tende para o mais infinito. Como o infinito ele é um conjunto aberto, ele não pode ser fechado porque ele é infinito, o colchete também vai ser aberto. E na reta numérica, ó, coloquei aqui, você vai sinalizar o 5, bolinha aberta, porque maior, não é maior igual, é só maior. Bolinha aberta, e como ele tende para o mais infinito, a sua representação numérica fica da seguinte forma, ok? Vamos para a alternativa B, o exemplo B. Números reais maiores e iguais a 5, ó. Maior e igual a 5. Então, como é que eu posso estar representando? Primeiro, x pertence aos reais, tal que x é maior, ó, maior igual a 5. Ou, se a gente for utilizar os colchetes, não é maior igual a 5? Então, aqui, ó, para o 5 ele vai estar o quê? Fechado. Você coloca aqui, ó, fechado. E como ele é maior ou igual, então ele vai ter a tendência para onde? Para o mais infinito. Ele é maior ou igual. Então pode ser 5, 6, 7, 8, 9 e assim infinitamente. E o infinito, ó, vai ser o quê? Aberto. Sempre. Tanto para o mais infinito, para o infinito positivo, como para o infinito negativo, sempre vai ser aberto, ok? Então fica da seguinte forma, ó, o fecho para o 5 e para o infinito é aberto. Se fosse fechado, seria assim, mas como ele é aberto, fica da seguinte forma, aberto. E na reta numérica, sinalizo aqui, ó, o 5, bolinha fechada porque é maior ou igual, e como ele tende para o mais infinito, fica da seguinte forma a nossa representação geométrica, ok? Na alternativa C, que é um outro exemplo, fala da seguinte forma. Números reais compreendidos entre 2 e 7.
excluindo o 2 e o 7. Ou seja, ele quer os números reais compreendidos entre 2 e 7, mas eles vão estar sendo excluídos. Se eles são excluídos, eles não estão contidos, é como se esse intervalo fosse aberto tanto no 2 como no 7. Então, como é que eu vou representar eles? Ó? Eles estão sendo excluídos aqui. Então, fica x pertence aos reais, tá ok. Se está entre 2 e 7, o x vai ser maior que 2 e menor que 7. Então, fica x pertence aos reais, tá ok. 2 é menor que x e é menor do que 7. Por que é só menor? Porque eles não estão compreendidos. O 2 e o 7 está sendo excluído. Então, eles são apenas menores, ok? Não tem um menor que nem um maior que. Ou eu posso representar com os colchetes, ok? Como eles estão sendo excluídos, volto a falar. O sistema é aberto, ó. Então, abre para o 2 e para o 7 também é aberto. E na representação geométrica, na reta, como é que eu vou fazer? Vou sinalizar o 2 aqui, ó, e o 7. Bolinha aberta, porque eles estão sendo excluídos, não são contidos. Então, eu sinalizo o 2 na reta, o 7, e esse é o meu intervalo, compreendido entre os dois. Na alternativa D, falam números reais compreendidos entre 2 e 7, incluindo os mesmos. Então, se eu for incluir o 2 e o 7, esse sistema é o quê? Fechado. Se ele é fechado, o colchete também vai ser e a bolinha também, na hora de representar na forma geométrica, também vai ser, ok? Então, vamos lá, como é que ficam? O 2 e o 7, eles estão o quê? Incluídos dentro desse intervalo. Então, fica x pertence aos reais, tá ok. X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 7. Porque o 2 e o 7 está incluído, por isso que é menor ou igual, ok? Ou, aqui, ó, fecha para o 2, porque ele está incluído. E eu fecho o colchete também para o 7, porque ele está incluído dentro do intervalo. E a representação geométrica, tia, como é que fica? Sinalizo o 2, ó, bolinha fechada. E sinalizo o 7 também, bolinha fechada. E ligo os pontos, compreendendo que aqui entre 2 e 7, essa ligação aqui está os valores de x, ok? Depois do intervalo, a gente vai ver par ordenado, que o que é par ordenado a gente já viu, assim, né? No 8º ano a gente vê um pouco de par ordenado, é um conteúdo bem simples também. E eu trago como definições, ó, é um par de números reais, ou seja, pode ser qualquer número dentro do conjunto dos reais. Ele expressa uma ordem, ou seja, tem uma ordem nesse par, ok? Não pode assumir qualquer termo, primeiro ou segundo. Existe uma ordem estabelecida e que é importante lembrar disso. Utilizado para determinar uma localização no plano cartesiano. Então, para que serve esse par? Para mim determinar uma localização dentro do plano cartesiano. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver aqui essa segunda característica sobre a ordem. Eu tenho o par ordenado 5 e 2, e aqui eu tenho 2 e 5. Tia, eles são iguais? Não, eles são diferentes. 5 e 2, ele está determinando uma posição, e 2 e 5 está determinando outra posição. Não é porque eles estão com os dois, aqui tem 5 e 5, 2 e 2, que eles vão apresentar ou vão ser o mesmo par, ok? A ordem é importante. Então, esses dois pares ordenados são diferentes. Lembrando que o primeiro sempre é representado, né? A gente representa sempre o primeiro com a letra X. A gente vai ver que ele faz parte das abscissas. E o segundo representa as ordenadas, que é o nosso eixo Y, certo? E a ordem é importante. Vamos para o próximo. As coordenadas cartesianas
no plano. Então, a gente acabou de ver que o par ordenado, ele vai determinar uma ordem, ele localiza, né, uma localização dentro do plano cartesiano, é representado por x, y, e dentro disso a gente vai conhecer o nosso plano cartesiano, que é formado pelo eixo x, que a gente chama de abscissa, e o eixo y, que a gente chama de ordenada. Ok? Ó, horizontal, abscissa. E na vertical, nós temos a ordenada, que é o nosso eixo y. E na vertical, o eixo x. Esse x é sempre o primeiro número do par ordenado. E esse y é sempre representado pelo segundo número do par ordenado, ok? Fica assim, ó, x, y. Esse plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro, da seguinte forma, conta o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. No primeiro, nós vamos ter o quê? Valores positivos de x. Deixa eu só apagar aqui para a gente ver. Aqui já sei que vai ser meu eixo y, abscissa, x, abscissa e y ordenadas, ok? E aqui eu vou ter meu primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante eu tenho os números positivos de x e os números positivos de y. No segundo quadrante, eu vou ter os números positivos de y e os números negativos de x. Aqui eu vou ter os números negativos e positivos, e aqui eu vou ter positivos e negativos, ok? Só vocês lembrarem da nossa reta numérica, aqui, ó, o central é identificado como origem, representado pelo número 0. Aqui nós vamos ter os números positivos, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, na parte esquerda, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Já na ordenada, aqui para cima, ó, parte de cima, vamos ter os positivos. E nessa parte aqui de baixo, vamos ter os números negativos, ok? Dentro disso, eu trouxe um exercício aqui só para a gente praticar mais a questão da localização dos quadrantes, ok? Então, localize os pontos A, 1 e 3, B, 0 e 3, C, menos 2 e menos 1 e D, 2 e menos 3. Então, a gente vai estar só localizando esses pontos para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje, ok? O ponto A. Se lembra que eu falei? O primeiro número sempre é o valor de x e o segundo sempre o valor de y. Primeiro está na abscissa, o segundo está na ordenada. A abscissa é a horizontal e a ordenada a vertical. Y e x. Então, eu quero localizar, ó. A é 1 e 3, então vai ser 1 do x, ó, 1 positivo, tá aqui, ó. E o 3 positivo do y, onde é que está o 3 positivo do y? Aqui. Então, eu vou estar fazendo essa ligação. Então, meu ponto A se localiza aqui, ó, no primeiro quadrante. Ponto B, tem x e y. Tia, o meu x é 0 e o meu y é 3. Onde é que eu vou marcar? Se o y representa aqui o 3, ó, e o x é 0, eu vou marcar esse ponto B em cima do 3 da ordenada y. Onde é meu 3 positivo? Bem aqui, ó. Então, o ponto B se localiza aqui. O C, eu tenho menos 2 do x, ó, e menos 1 do y. Menos 2 do x, x é a horizontal, tá bem aqui, ó, menos 2. E o menos 1 do y tá bem aqui. Então, eu vou fazer essa ligação. Ponto C. E o último ponto, eu tenho 2 do x, abscissa, e o menos 3 do y.
Então, 2 do x está aqui, ó, com menos 3 do y. Faço a ligação. E o ponto se localiza, o ponto D se localiza no quarto quadrante. Ok? Qualquer dúvida, sinaliza no grupo. Bons estudos!